Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o orçamento do custo de produção. Ele é mais um orçamento na nossa sequência de orçamentos empresariais e ele vem na sequência do nosso último orçamento, que foi o orçamento dos custos indiretos. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que o orçamento do custo de produção é diferente do orçamento do custo dos produtos vendidos. O orçamento do custo de produção visa calcular qual é o custo dos produtos que estão sendo produzidos ou que serão produzidos, já que o orçamento é uma estimativa para o futuro. E já o custo dos produtos vendidos, como o próprio nome diz, calcula quanto será o custo dos produtos que serão vendidos. Por que os dois são diferentes? Porque no meio desse processo nós temos um estoque. Os produtos são produzidos, eles têm um custo de produção, eles entram no estoque e depois eles serão vendidos. Isso faz com que, em um determinado período, os produtos que estão sendo vendidos não são os mesmos que foram fabricados naquele período. Eu estou no mês de abril de 2020 vendendo alguns produtos que podem ter sido fabricados em março de 2020. Isso faz com que o custo de produção deles seja aquele calculado lá em março, mas ele vai se transformar em custo do produto vendido somente quando ele sai do estoque para ser vendido. Estou mostrando isso inicialmente para que a gente possa diferenciar essas duas coisas. Nesse vídeo eu quero tratar com vocês especificamente desse primeiro aqui, que é o orçamento do custo de produção. Vamos ver qual será o custo de produção se nós mantivermos as projeções dos orçamentos que antecedem este. Essa tabela é uma tabela que a gente tem para começar o orçamento do custo de produção. Ela fala do produto Bermudas, que tem duas matérias-primas, o tecido A e o tecido B. Esse produto Bermudas é o mesmo produto que foi explorado nos orçamentos anteriores, e o tecido A e B são os mesmos tecidos, as mesmas matérias-primas que foram exploradas nos orçamentos anteriores. Nós fizemos um orçamento de necessidades e compras de matérias-primas, depois um orçamento de consumo de matérias-primas, um orçamento de mão de obra direta e um orçamento de custos indiretos de produção. Eles correspondem a estas informações que agora vão ser consolidadas nesta tabela. E com base nisso, pegando dados de todos esses orçamentos anteriores, nós vamos calcular o custo de produção dos produtos Bermudas que estão sendo fabricados a cada período de tempo. Certo? Vamos ver como a gente vai fazer isso. Eu peguei aqui essa tabelinha que eu vou ir preenchendo com base em algumas informações que eu vou apresentar para vocês. Essa tabela em verde, que surgiu no canto superior esquerdo da tela, é nada mais nada menos do que a imagem daquela tabela que nós já fizemos lá no orçamento de necessidade de matérias-primas. Eu só copiei e colei ela aqui. E eu fiz isso para mostrar para vocês que lá no mês de janeiro, nós utilizamos 293,33 metros do tecido A. Cada metro desse tecido A teve um custo unitário de R$ 3,29. Como que a gente sabe desse custo unitário? Porque essa é uma informação que nós pegamos do outro orçamento, do orçamento de consumo de matérias-primas. Nesse primeiro orçamento aqui, nós verificamos quanto nós precisamos de matéria-prima em metros. E nesse orçamento de consumo de matérias-primas, nós verificamos quais foram os custos das matérias-primas que entraram e que saíram e que permaneceram no estoque. E o mais importante disso é saber que as matérias-primas que saíram do estoque têm custo unitário de 3,29 e custo total de 1.867,43. Por que as saídas são as mais importantes? Porque as matérias-primas que saem do estoque são aquelas que vão para o processo de produção e, portanto, vão compor o custo de produção de um determinado período. Com base nestas duas informações, eu posso multiplicar a quantidade de matéria-prima que eu utilizei, que foram 293,33 metros, pelo custo unitário de cada um desses metros, que foi 3,29. Chego em 963,84. que foi o custo de tecido A para a produção de bermudas lá no mês de janeiro. As bermudas têm outros custos também. Tem, por exemplo, o custo com o tecido B, que nós vamos calcular de maneira muito similar, simplesmente pegando a quantidade de tecido B e multiplicando pelo custo unitário
do tecido B, que está numa outra tabela lá junto no orçamento de consumo de matérias-primas. Nós precisamos saber também quanto que nós vamos gastar de mão de obra direta para produzir essas bermudas. E nós já fizemos esse cálculo. Ele está lá no orçamento de mão de obra direta. Nós vamos só trazer aquela informação de lá para cá, só copia e cola. Lá, quando nós fizemos esse orçamento, que agora eu copiei aqui e que está em verde, só copiei e colei de lá, nós calculamos que o custo total de produção do produto bermudas era 2.490,40. Está aqui. Nós vamos transferir esse custo aqui para a linha do custo de mão de obra direta. Depois, nós temos que pegar a informação do custo indireto que foi alocado ao produto bermudas em cada mês. E isso nós vamos buscar lá no orçamento dos custos indiretos alocados aos produtos, que foi o último orçamento que nós fizemos. Lá nós calculamos que o custo de produção dessas bermudas era de R$ 797,10 nesse período. Então, eu só copio e colo, só transfiro essa informação para cá. Com base nisso, eu vou fazer o somatório do valor que eu investi para a produção dessas bermudas. Somando essas informações aqui, eu chego em R$ 5.754,78. Esse é o custo de produção das bermudas nesse período. E claro, a gente vai repetir esse procedimento para os outros produtos, né? O produto calças, pegando outras informações que se fizerem necessárias. Por enquanto, muito obrigado pela atenção e fiquem atentos ao nosso próximo vídeo, que é sobre o orçamento do custo dos produtos vendidos. Até mais!